pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano de Pittsburgh e conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com Diego Pisani, conversando de São Paulo. Diego Pisani começou estudando programação com 7 anos. Ele adora aprender e no ano passado fez um curso de Introdução em Segurança Web, ministrado à distância pela Universidade de Stanford, sobre as principais tendências de segurança cibernética e como prevenir ataques. Recentemente, o Diego apareceu num artigo no jornal Estadão, reportando o movimento de brasileiros trabalhando no exterior e intercâmbio de conhecimento com centros de ponta. Convidei e conectei com ele no LinkedIn para conversar hoje no podcast. O Diego, você estudou em Stanford, na Califórnia, e agora trabalha para uma empresa de cybersecurity na Austrália, sem sair de sua cadeira em São Paulo. É verdade que o mundo virou o tamanho de um teclado de computador e 2 monitores? Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite, Tom. É uma honra estar aqui no seu podcast. Virou sim. Virou... Basicamente, a internet hoje me deixa entrar em contato com inúmeras pessoas de inúmeros países, diferentes localidades do mundo. Isso é ótimo e eu consigo fazer isso sentado no meu quarto, na minha casa, dentro do meu conforto. Então, com certeza, isso é ótimo. E você se aprontou para isso, vamos dizer, desde 7 anos, isso é sua vida? Cara, desde 7 anos, sim, acaba sendo minha vida, porque desde pequeno eu era muito viciado em computador. Quando eu era menor, obviamente, eu tinha mais preferência por ficar jogando na internet, ao invés de ter esse conhecimento de programação e segurança, mas uma hora ou outra eu sabia que eu precisava trabalhar com alguma coisa, e por que não trabalhar com algo que eu gostasse? E aí foi a aprendizagem natural de programação. Sim, sim. Antigamente eu queria empreender com fotovoltaica. Eu estava muito inspirado no Elon Musk, que ainda hoje é um dos meus grandes ídolos. E eu falei, beleza, eu quero trazer como se fosse a Solar City, que ele tem lá nos Estados Unidos, aqui para o Brasil. E aí eu pensei, tá bom, eu tô no ensino médio, não tenho verba nenhuma, como que eu posso fazer isso? Comecei a estudar sobre fotovoltaica e, segundo ano do ensino médio, tá? Isso. Comecei a estudar sobre fotovoltaica, então, sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos, como você calcula, como que você faz a projeção de um circuito fotovoltaico, do que as células fotovoltaicas são feitas e tudo mais. Comecei a estudar sobre isso e eu falei, tá, mas o Elon Musk também programa. E eu já programei antes, deve ser algo fácil, vou tentar. Comecei a pegar algumas videoaulas e comecei a ir atrás. Então, Fiquei autodidata. Sim, eu comecei autodidata. Cheguei num ponto que eu tava com bastante conhecimento e eu falei, tá, vou começar a escrever meu código aqui para tentar calcular automaticamente esse sistema fotovoltaico para mim. Consegui, foi muito legal, mas percebi que faltava algo mais. Na hora que eu finalizei isso, eu já estava saindo do ensino médio. E vem aquela pergunta, né? Diego, você vai fazer faculdade? Diego, que faculdade você vai fazer? Ou, quais são seus planos de vida? E essas perguntas é você fazendo para você ou todos os seus conhecidos fazendo para você? Todos os conhecidos também. E para mim também, porque aparentemente eu estava perdido. Quando você sai do ensino médio, você acaba perdido, você fala, agora é faculdade, trabalho e vai, entendeu? E... Essa palavra perdida, acho que sentimos, mas na realidade não está perdido, simplesmente não está achado. Né? Sim. É diferente, porque a gente está navegando, tem tanta oportunidade
E com certeza é difícil você definir um. Com certeza, com certeza. A gente acaba ficando perdido porque são tantas escolhas e a gente não sabe qual caminho seguir. Entendeu? E aí eu falei, tá, não vou fazer faculdade, porque as faculdades de tecnologia no Brasil... Eu tinha dado esse argumento para os meus pais, que as faculdades de tecnologia acabavam não preparando você tão bem assim, pelo fato de tecnologia ser uma coisa que se atualiza muito. E as faculdades acabam não conseguindo acompanhar, entendeu? E eu tinha dado esse argumento para eles, não tinha colado muito bem, mas... Essa aí tentou. Mas eu tentei, entendeu? Aí ao invés de fazer uma faculdade, eu fiz um bootcamp de programação, que é um curso mais especializado para já te disparar para a área de trabalho, né? Que se chama Levagon, o curso que eu fiz, o bootcamp. Mas aí sim, você já começou pela parte prática, tá? Mão na massa. Sim, com certeza, sim. Tá? Então isso também eu concordo com você, que essa época quando você fala de educação formal, em muitas épocas ela é muito mais teórica que na prática. O que a gente vê de fato, você está falando de internet, eu falo do podcasting, as coisas mudam diariamente. Então precisa realmente estar num ambiente que permite você se atualizar todo santo dia. Com certeza, com certeza. A gente precisa pegar essas novas notícias, a gente precisa se informar todo dia. Senão, consequentemente, o mercado de trabalho avança e você fica para trás. Agora, esse bootcamp te deu essa visão e habilidade. Sim, no bootcamp eu consegui algumas coisas que eu acho que foram essenciais. Networking, porque lá... além de você tem contato com outros programadores, você também tem um foco muito em startup. Lá tem muito empreendedor, então decide fazer o curso para criar uma startup. Gente querendo trocar de profissão, então, por exemplo, ex-advogado que quer trocar de profissão, ele também participa do curso. São N tipos de pessoas, e o networking ali é ótimo. Então eu considero que o networking ali para mim foi essencial. E também o fato de você conseguir programar em uma outra linguagem, em outras plataformas. Então você também acaba aprendendo um pouco dos dois mundos, o que acaba sendo ótimo para a área de trabalho. Porque nessa outra linguagem que você está citando, que a própria linguagem de computação muda, modifica. Exato, exato. Na teoria, as coisas são iguais. O que muda de programação para programação, de linguagem para linguagem, é a sintaxe, em grande parte delas. Então, por exemplo, você sempre vai ter um if-else nas linguagens de programação, mas a forma que você faz um if-else em Python, por exemplo, que é uma linguagem de programação, vai ser diferente de um if-else que você faz em JavaScript, por exemplo, que é uma outra linguagem de programação. Mas tudo isso para você, falando de linguagem, você tem essa linguagem de programação, você achou vamos dizer, os pontos comuns entre as várias línguas. Sim. Aí você vai evoluindo agora de idiomas, né? De português para inglês, que parte da sua condição hoje de empregabilidade, que nós vamos estar trabalhando para australianos, é idioma inglês. Uma coisa é programação, a outra é poder falar um idioma. Sim. Querendo ou não, eu acabo considerando programação e linguagem acaba sendo as duas coisas. A mesma coisa, desculpa. Porque você consegue se comunicar com uma pessoa através de um código, por exemplo. O mesmo código que eu mando para a Austrália, eles entendem. E o meu código, beleza que precisam de algumas palavras, porque, por exemplo, você vai nomear uma função ou algo do tipo, você precisa dar um nome a ela. Mas meu código não é, em inglês, entendeu? Sim. Eu não mando um texto em inglês para eles, eu mando um texto em Python. Não, isso eu entendo, mas chega algum momento como empreendedor que você deixa a programação de lado e você entra na parte empresarial. Sim, é uma conversa num idioma que não é code. Exato. Tá? Então, é nesse pedaço, você falou do networking, de interrelacionamento pessoal,
porque nem todo mundo é técnico. Eu não sou uma pessoa que entende programação. Se você me mandasse um programa, não sei nem o que é, tá? Então eu sou, sei lá, incompetente nesse lado. Mas do ponto de vista de negócio, de poder falar, e você trabalha para uma empresa que tem uma colocação global, aí entra necessidade de falar. Com certeza, com certeza. Tá? Então você também aprendeu que você precisava unir isto, não é isso? Claro, com certeza. No mundo da programação, as soft skills, basicamente, que seria o seu networking, o fato de você conseguir lidar bem com as pessoas, também é muito interessante e muito essencial. Não adianta nada eu mandar só o código e não conseguir me comunicar com eles. Então é interessante você ter um inglês entendível. Existem empresas que não fazem questão de você ter um inglês perfeito, nativo, profissional, desde que você consiga se comunicar com a empresa. Por exemplo, falar numa reunião e entender uma reunião. Sim. É que a maioria das pessoas no mundo que comunicam com inglês não são nativas. A maioria das pessoas falam inglês como segundo idioma. Com certeza, com certeza. A quantidade que são natos, que nem eu, é pouco. Então, essa necessidade de perfeição, ela muda um pouco no idioma. Eu entendo que na programação você não pode errar, né? Porque alguma coisa não funciona. Na parte de idioma, na parte falada, ela permite, vamos dizer, a não perfeição, como você falou. Sim, você pode acabar errando uma palavra ou outra, mas se o receptor da mensagem conseguiu entender a sua mensagem, você não vai ter um problema. Sim. Agora, como é que foi esse processo de você ser achado para justamente nesse que foi no Estadão, que foi o artigo de pessoas que nem você, né? Que estão justamente no remote working, então um trabalho remoto, você está aqui no Brasil, sentado na sua cadeira, como falamos, mas você tem um emprego através da sua empresa para uma empresa na Austrália. Sim. Como é que foi isso? Eu estava numa empresa que era uma empresa aqui do Brasil como programador. E eu já tinha esse lado de segurança na minha cabeça. Eu tinha fundado a Boitatech. Na época eu tinha recém-fundado ela. A Boitatech é uma comunidade que eu tenho, que eu sou um dos fundadores, que é uma comunidade de cibersegurança. Tá? Eu tinha fundado essa comunidade com um amigo meu e eu martelava muito na minha cabeça que segurança ia ser uma coisa ótima no mercado, que vai ser importante, e tava com isso na minha cabeça. Eu tinha achado naquela empresa algumas vulnerabilidades, algumas falhas, e eu tinha reportado isso para o CTO. Mas o CTO não levou muito em consideração. E o que aconteceu depois foi... Eu achei interessante me retirar da empresa pelo simples fato que eu não gostaria de ficar numa empresa com falhas de segurança, mesmo eu explicando para o CTO que aquilo ali era uma falha de segurança. Então eu comecei a procurar trabalho justamente na área de segurança. Porque aí eu não teria mais o problema de tipo, putz, será que minha empresa vai ser hackeada? Entendeu? Sim. E eu achei uma empresa, por mim, eu tava, tipo, pra mim ia ser indiferente se eu encontrasse um emprego. Eu não tava procurando especificamente na Austrália, fora do Brasil, dentro do Brasil. Eu queria achar uma empresa boa pra trabalhar. Eu gosto de ver o meu código rodando e tudo mais. E aí eu achei a Threat Intelligence, que é a empresa que eu trabalho hoje, e eu achei o melhor dos dois mundos. Porque quem me entrevistou para primeiro caso foi um brasileiro que tinha lá. E aí eu falei... Lá na Austrália. Não, então, ele trabalhava com eles, mas ele morava aqui no Brasil também. Tá. Ele também era remoto. Tá. E aí, antes de eu ir falar com o diretor de tecnologia da empresa, eu falei com ele. E isso me deixou muito, muito feliz.
porque eu sabia que eu não ia ser um peixinho num mar de tubarão, eu não ia estar jogado no nada, eu teria outros brasileiros ali. O que, querendo ou não, acaba te dando uma zona de conforto. Você concorda, mas isso também é a essência do networking que você falou. Então, Sim. essa parte do relacionamento entre pessoas te ajuda até você descobrir o que quer. Com certeza, com certeza. Então, daí para frente foi fácil. Sim, ali pra frente eu já achei que eu já poderia mudar de empresa mesmo, porque eu achei que era uma boa empresa, e eu acertei, realmente é uma boa empresa. Eu acho que na verdade eu tenho certeza que a equipe em si, tem outros brasileiros também, são todos sensacionais. Mas agora você está inserido, vamos dizer, não chega uma dificuldade, mas a realidade você dorme do dia e acorda à noite. Não diria que eu durmo de dia e acordo à noite, porque eu não tenho um horário em específico. Eu poderia fazer meu próprio horário. Eu tenho a preferência, meu pico de produtividade, ele é noturno. Então, consequentemente, eu acabo trabalhando mais à noite do que de dia. Então, meu horário é um pouquinho diferente. Eu costumo dormir das 6 até o meio-dia, por aí. E aí depois eu tomo algumas horas para fazer algumas coisas que eu quero do meu dia a dia, porque precisamos um pouco de lazer. E aí depois eu só trabalho mesmo. O que ajuda, já que algumas das minhas reuniões são na parte da noite, né? Então, perfeito, sem problemas. A noite aqui e dia lá. Exato, exato. Bom, mas na realidade o mundo, quando se fala do mundo global, ela é isso, é 24/7. E as empresas planetárias hoje permitem essa adequação de horário, né? do estilo, porque na realidade eles esperam que você cumpre objetivos, imagino que tem um planejamento, e desde que você faça, a hora que você faz não depende. Com certeza, com certeza. Eu acho que não só por ser uma empresa do exterior, mas eu acho também que seria por conta do tipo de gestão. Eu acho esse tipo de gestão totalmente inovador, que você só pede uma entrega, entende? Eu acho que você gerir uma equipe de programação dessa maneira, de você só pedir uma entrega, e você como programador pode cuidar das suas horas de trabalho, desde que esteja entregue, eu acho que esse tipo de gestão facilita muito o business rodar. Então... Mas tem horas e momentos de colaboração de grupo, né? De time. Com certeza, com certeza. Por exemplo, domingo de noite, às 8 horas aqui do Brasil, a gente tem uma reunião geral com a Austrália, por exemplo. Que seria a segunda da manhã deles. Isso, segunda, 10 da manhã na Austrália. Tá, aí começa a semana reunindo todo mundo, conversa de negócio, conversa do fim de semana, fala do futebol, é isso? Acaba sendo engraçado, porque como a gente tá quase indo dormir, eles estão acordando, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, um brasileiro boceja de sono e o australiano acaba bocejando porque ele tá acordando, entende? Então, a gente tem essas diferenças, acaba sendo engraçado. Por exemplo, quando a gente vê a webcam do australiano e tá de dia lá, às vezes você demora pra se acostumar com isso, às vezes. Depois de tanto tempo só conversando com brasileiro e tudo mais, é muito legal ver a diferença de horário. Mas aí dá a percepção, literalmente, do tamanho do mundo, né? Com certeza. E que o mundo é 24/7, as coisas não param. E tudo precisa estar funcionando porque está funcionando. Exatamente. O mercado não para. Consequentemente, se tá parado aqui, vai estar rodando na Austrália, e se tá parado na Austrália, vai estar rodando aqui. Agora, bom pra gente para os ter jovens 24 no horas. Brasil, quais são suas dicas para a turma hoje que está, você falou que se teu perdido quando você estava na escola, o que você pode dizer para os jovens hoje, não para sentir menos perdido, mas para se achar, mas qual é o apoio que você dá?
Cara, eu diria que você precisa seguir um sonho. Não diria um sonho, mas eu diria. Você precisa ter algo na tua cabeça pra fazer você querer sair da cama e falar: é nisso que eu quero trabalhar. Eu. Desde pequeno, eu queria fazer um negócio da fotovoltaica, então era isso que me deixava inspirado em programar, entende? Consequentemente, a gente não consegue. Já tem uma frase muito interessante do Steve Jobs que a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, mas só para trás. E eu olho para trás e falo, beleza, eu tinha aquele amor pela fotovoltaica e isso me fez começar a programar e, consequentemente, eu tô aqui hoje. Então, eu diria que se você descobrir uma paixão que te leva para frente, fora também que, claro, inglês acaba sendo necessário, as skills técnicas também são necessárias, mas se você tiver amor naquilo que você faz, se você tiver paixão naquilo que você faz, você vai conseguir muito mais longe você vai conseguir ir muito mais longe naturalmente, entende? Eu vejo, vendo você, ouvindo você. Na semana passada eu entrevistei no meu programa Talk to Brazil, que é outro podcast em inglês, o Gilberto Meyer, que falou do machine learning, né? Ele também é uma pessoa que passou a vida inteira, continua estudando. E um dos pontos que ele falou nesse podcast que me marcou é learn to learn, aprende a aprender. Né? E hoje ele disse que a aprendizagem é constante. Então eu vejo, você pegou o seu sonho, você pode até ter o seu sonho, mas o que você pegou desse sonho foi uma aprendizagem de aprender. Tá? Falamos que você fez o curso lá no Stanford, você continua se atualizando e, como você mesmo falou, todo dia precisa aprender. Agora, é o ar que infla o balão. O seu sonho ela fica inflado desde que você aprende alguma coisa. E a aprendizagem ela não está perdida. Muitas vezes na escola a gente não sabe por que serve aquilo. Né? Mas pode ter certeza que serve. O interrelacionamento pessoal na escola serve, que é muito não valorizado. Né? Então, acho que esse pedaço você aplicou e serve para os jovens. Serve para os velhos, né? Você falou no seu bootcamp, você teve advogados, teve outras pessoas tentando se reciclar. Eu vejo isso também, a realidade, não só do momento, é constante. Uma reciclagem profissional é necessária para todo mundo. Sim, com certeza. Existem várias pessoas que acabam tendo um dom para programar. Lá na Levagon eu vi bastante gente que era de outra profissão, entendeu? E aprendeu a programar e é um baita programador nos dias de hoje. Pessoas que eram advogadas, como eu disse, pessoas que eram da culinária, por exemplo, também. Literalmente programar, qualquer um pode programar. E é isso que faz a programação ser legal. Acaba sendo uma linguagem universal entre as pessoas também. E também mostra que hoje tudo tem tecnologia embutido, né? Tudo tem on-board, tudo tem um chip em algum lugar. Então, de entender isso, eu acho que a programação, o coding, vai começar realmente, acho que de uma forma estruturada nas escolas, que você fez porque achou que era interessante. Mas aqui em escolas em Campinas já está começando bem no jovens, a parte de empreendedorismo, a parte de programação, não digo propriamente dito, mas esse olhar para a tecnologia começa cada vez mais cedo. Sim, sim. E consequentemente o mercado da programação ela precisa de várias pessoas, né? Por exemplo, esse podcast não seria possível sem um programador fazer, por exemplo, o Spotify, o Deezer, Apple Music, por exemplo, Sim. Ou até mesmo o software que a gente está usando para fazer essa gravação. Então, a programação está em tudo nos dias de hoje. Não, com certeza. Então é muito difícil meu fugir microfone dela. tem algo atrás e eu acho que isso é fantástico.
Tá? Exatamente. Então, esse acesso à própria tecnologia, o uso da tecnologia, o que nós estamos falando, nós estamos falando de lugares diferentes, esse podcast vai para o mundo inteiro, vai ser consumido no tempo que alguém quer consumir, tá? E vai ficar por aí. E divulgar e promover a distribuição de conhecimento faz parte. Tá? Com certeza, com certeza. As pessoas precisam aproveitar mais essa ferramenta que elas têm atualmente para pegar essas informações, né? Bom, literalmente, Diego, eu quero te agradecer. Estamos chegando no fim do nosso tempo, mas o que eu aprendi com você, embora você fique sentado na cadeira, você sai da cadeira e vai atrás, não é isso? Sim, o negócio é sair da cadeira e ir atrás, porque se você não correr atrás do seu sonho, não tem ninguém que vai correr atrás por você. O sonho é particular, ela é única, né? Com certeza. Então, tá bom. Obrigado, então, pelo seu tempo, sua experiência e suas palavras para a nossa audiência. Que isso, muito obrigado, Tom. E para nossos ouvintes, vocês podem achar mais sobre Diego Pisani. O nome dele, Diego, é D-I-E-G-O. Sobrenome é P-I-S-A-N-I. Vai achar ele no LinkedIn. O BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence, especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusmi.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.